Olá pessoal, como estão vocês? Espero que estejam muito bem. Vamos dar continuidade às nossas discussões. Hoje um dia fora aí da nossa agenda. Geralmente a gente se encontra aí através desse vídeo aos sábados aqui pelo Instagram ou aos domingos no YouTube. Mas devido a questões logísticas aí de viagem, vamos ter esse momento hoje, segunda-feira, aqui no Instagram. Bom, sem mais delongas, eu sou Alexandre, sou psicólogo. Geralmente, preliminarmente, eu trago algumas informações, por exemplo, número da CID, ou mesmo o código no DSM, né? E outras informações importantes, mas eu decidi, a partir desse vídeo, deixá-las na descrição. Então, recomendo que vocês acompanhem a descrição, é importante, viu? E para otimizar o vídeo, ficar mais focado mesmo na parte do conteúdo. É isso, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o transtorno de acumulação, que é uma condição caracterizada pela dificuldade exacerbada em descartar determinados objetos, inclusive, né, geralmente objetos que não têm um valor aquisitivo, geralmente objetos, coisas quebradas, que geralmente seriam descartadas, mas ali por conta dessa condição a pessoa ela possui um enorme apego em relação a eles, uma dificuldade extrema em descartá-los. É diferente de pessoas que, por exemplo, gostam, né, de colecionar coisas. No caso de acumuladores, né, assim conhecidos, eles têm mesmo uma postura extrema a tal ponto de gerar um sofrimento psíquico só em se deparar com a possibilidade de ter que descartá-los. Claro que existe uma parcela desse público que tem nível de insight de que é necessário, de que é problemático ter muitos objetos em casa, e isso facilita o prognóstico. Mas, por exemplo, tem outros casos em que, de fato, a pessoa não compreende que aquela situação ela é uma situação insalubre. Há casos em que envolve, inclusive, a saúde pública, por meio da vigilância sanitária. Outros casos envolvem interdição da residência pelo fato de se tornar um lugar inabitável. Há casos que envolvem decisões judiciais de internamento, interdição, enfim, né? Cabe também ressaltar que, apesar de eu ter citado objetos, a literatura aponta que também o excesso de animais domésticos na residência pode sim caracterizar um quadro de acumulação, uma vez que geralmente esses animais eles se encontram ali num ambiente insalubre e que não possui também os cuidados adequados em termos da própria saúde deles e da pessoa que os cuida ali naquela residência, por exemplo, né? Gatos, cachorros, pessoas que têm ali por volta de 20 animais, né? Ou até mesmo mais, e que não percebem, né, que já é uma situação um tanto quanto dificultosa ali para todos, e persiste nessa compulsão em ter mais animais, em circunstâncias desfavoráveis, né, para todos, sem os cuidados devidos, enfim. É um quadro que requer também um apoio familiar, uma vez que a ausência da família, em muitos casos, pode até mesmo acentuar ali a situação daquela pessoa,
né? Importante ressaltar que não necessariamente o fato de a pessoa estar sozinha desemboca no transtorno, mas ao mesmo tempo a ausência da família, como eu havia dito, né, ela interfere no processo até mesmo de recuperação ali daquela pessoa, né? Obviamente também existe os casos em que a pessoa conhecida ali como acumuladora, ela tem um familiar na residência, mas até por conta dessa sintomatologia de estar sempre acumulando coisas, objetos que vão ali congestionando a residência, dificultando a vivência, dificultando o trânsito em casa, dificultando viver em condições mínimas ali de higiene, enfim, salubridade de modo geral, afasta, né, os familiares. Mas, apesar disso, mesmo que, como eu disse, né, a família não esteja morando na residência, é importante estar atento, estar presente e buscar as medidas necessárias ali para o melhor prognóstico daquela pessoa. É importante ter empatia, ter respeito, compreensão, acolhimento, entendimento, para poder lidar melhor com a situação e favorecer um prognóstico mais positivo. Em termos de critérios diagnósticos, essa compulsão excessiva pela acumulação, ela é um critério. Além disso, o sofrimento que envolve ter que se desfazer, imaginar se desfazer, né, de tudo aquilo, uma vez que, no caso de objetos, por exemplo, a pessoa pode imaginar que em algum momento da vida ela vai necessitar. E essa crença faz com que ela, de fato, tenha mais dificuldade em entender que é importante o descarte, né? Além disso, pessoas ali que já têm a rotina comprometida, né? A vida comprometida por conta disso. Inclusive pessoas que deixam até de receber amigos, vizinhos, a própria família por conta dessa situação. Muitas vezes até pela vergonha ali de receber pessoas naquele ambiente, mas ao mesmo tempo ela não consegue fazer o descarte, né? Mudar ali aquele contexto. São fatores também, é um fator também a ser considerado. E em termos de aspectos que envolvem fatores de risco, a gente tem na literatura o histórico familiar, então pessoas que têm pais, avós, dentre outros, ali na família que tem ou teve esse quadro, elas estão mais predispostas a ter também, pessoas ali com um perfil de um certo apego emocional, elas têm também maior predisposição. Pessoas que têm ali uma comorbidade, por exemplo, com depressão, com ansiedade, com TDAH, o próprio transtorno obsessivo compulsivo, elas têm ali uma maior inclinação a ter. E nesse aspecto é importante destacar que precisa também, em termos de critérios diagnósticos, estar descartada a demência e a esquizofrenia, né? Esse quadro ele não pode ser melhor explicado por esses quadros psiquiátricos, né? Essas condições psiquiátricas. Em termos de prognóstico, ele pode ser bastante positivo se houver um acompanhamento, né, que é muito importante, inclusive alguns quadros, acompanhamento multidisciplinar, o tratamento adequado, né, através de psicoterapia também, por exemplo, a TCC, que tem ali estratégias, né, como
a dessensibilização sistemática, a reestruturação cognitiva. Tem outras modalidades de psicoterapia que também podem ser interessantes e associadas, obviamente, também ao uso medicamentoso de inibidores seletivos da recaptação de serotonina, em alguns casos, recaptação seletiva de noradrenalina também. E como eu falei no início do vídeo, o apoio familiar também é primordial. Esse trabalho precisa ser em conjunto para que essa pessoa tenha um melhor prognóstico, uma vez que é uma condição delicada, né, e que vai se acentuando à medida que os anos vão passando. Ela pode, por exemplo, se manifestar ali na adolescência, na fase adulta, mas geralmente é na meia-idade e na fase idosa é que ela se acentua. Então, por isso também é primordial ter esse olhar atento e cuidadoso. Bem, pessoal, é isso, né? De forma bastante resumida. Na descrição eu vou colocar o código na CIG, no DSM. E no mais agradecer o tempo de vocês, pedir que vocês compartilhem com outras pessoas, caso esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Se quiserem também tirar dúvidas, podem deixar aqui nos comentários. Quem está chegando agora, se inscreva se estiver pelo YouTube. Acompanhe também a página no Instagram. E, no mais, agradecer novamente, né? E até a próxima. Um grande abraço.